Estamos felizes nesse culto especial, onde estamos aqui também para ouvir a palavra de Deus e também para participarmos da mesa do Senhor. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Eu quero compartilhar um texto com você, capítulo 3 de Malaquias. Quero que você abra aí a sua Bíblia para você ter acesso ao texto comigo. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pai, estamos diante da sua palavra poderosa. Estamos diante da luz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua semente e que ela possa cumprir o propósito do Senhor para esse dia. Nós te louvamos porque temos acesso às suas verdades. Fale conosco, é a minha oração a ti. Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos o profeta Malaquias, um livro com 4 capítulos, que na nossa ordem, na Bíblia nossa, é o último livro do Velho Testamento. É um livro, se for considerado o profeta menor, é um livro somente com 4 capítulos, mas que traz grandes verdades para nós. O profeta Malaquias aqui, no capítulo 3, ele está inserido no contexto pós-exílio. Israel tinha saído do exílio babilônico. Malaquias aqui também está contemporâneo de Neemias, e eles então estão lidando com as questões de Israel, do povo de Deus, com toda a dificuldade que Israel estava vivendo pós-exílio, porque havia pecado em Israel, havia imoralidade no meio do povo, havia uma dispersão, havia uma frieza espiritual, havia um momento ruim que eles estavam vivendo. E então por isso Deus levanta o profeta Malaquias para poder dar direção, para poder aquecer o coração deles mais uma vez, para poder trazer a palavra de Deus, para poder trazer o que Deus queria fazer no meio deles. Então o profeta Malaquias, ele traz exortações da parte de Deus ao povo de Israel, como eu disse, que estava pós-exílio, tanto tempo sofrendo na mão dos babilônicos. E ali agora eles estavam com a oportunidade de seguir a sua estrada, a sua caminhada com Deus, mas estavam cheios de problemas e situações difíceis. Como também a exortação do profeta Malaquias está direcionada no livro do profeta aos sacerdotes, aos líderes, que também eram aqueles que estavam à frente do povo, falando em nome de Deus ao povo. Como eu comecei aqui no versículo 14, para vocês verem como estava o coração de Israel nesse tempo. Quando eles dizem, olha, é inútil servir a Deus. O que nós ganhamos obedecendo a Deus? Nós não ganhamos nada. A visão de Israel era que quem prosperava, quem era feliz, quem ia bem, eram os arrogantes, aqueles que não ouviam a voz de Deus, aqueles que não faziam a vontade de Deus. Eles diziam, olha, eles aqui vão bem, nós vamos mal, porque quem prospera, quem faz o mal, e nós estamos dessa maneira.
Ou seja, havia uma murmuração no coração do povo, havia uma murmuração no coração daqueles que foram escolhidos para expressar Deus na terra, havia um coração ferido, amargurado, havia um pecado na vida deles, ao ponto de perguntar: o que nós ganhamos com isso? Qual é o objetivo de servir a Deus? De que vale? É inútil servir a Deus. Para vocês terem uma ideia de como estava o coração daquele povo. Mas em um momento, aqui no versículo que eu li para você, de 14 a 18, diz que foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Em meio a essa situação, em meio a essa crise, em meio àquele momento difícil de Israel, diz Deus que escreveu um livro, um memorial. Memorial são relatos de memória que tem como objetivo anular o esquecimento. Guarde bem isso no teu coração. Memorial são relatos de memória que tem como objetivo impedir o esquecimento. E Deus então começa a escrever livros, profecias, para que pudesse a partir disso trazer à memória o coração do povo. E é então que Deus fala a ele dizendo: olha, eu terei compaixão de vocês como um pai compadece do filho. E vocês vão ver a diferença, Deus falou para eles. Vocês vão ver a diferença entre o justo, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Certa vez eu ouvi uma expressão de que o crente tem memória curta. E se você que está aí me ouvindo, você é um crentão de carteirinha. E eu posso reafirmar em cima disso que não é o crente que tem memória curta. É o ser humano por si só que tem memória curta. É natural do ser humano esquecer das coisas, deixar para trás. E Deus, sabendo disso, Ele trabalha através de uma linguagem com o seu povo, estabelecendo memoriais, porque Deus também sabe que o povo tem memória curta, porque Deus lida com o ser humano desde o início, porque Ele mesmo o criou, Ele mesmo o formou, e sabe que o homem, o ser humano, a mulher, desenvolveu essa dificuldade de ter memória curta para as coisas. E então Deus estabeleceu uma linguagem que Ele chama de memorial, e nós precisamos resgatar isso em nossos dias, para que nós possamos viver essa verdade dos relatos, os fatos, os relatos da memória que Deus traz a nós como palavra dEle, para que possa a partir daí evitar o esquecimento daquilo que Deus falou, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo. Então o memorial é a linguagem de Deus. Em primeiro lugar, eu quero deixar enfatizado para você isso, que o memorial é a linguagem que Deus usa. Porque Ele mesmo disse: olha, foi escrito um livro como memorial, na sua presença. Porque no dia que eu agir, diz o Senhor, vocês vão ver o que vai acontecer. Porque eu deixei escrito, eu deixei ali perpetuado, eu deixei ali essa marca, esse norte, esta bússola, aquilo que vai nortear a sua vida, para que você possa entender que eu quero trazer na sua memória aquilo que eu falei, eu quero trazer na sua memória aquilo que eu fiz, e eu trago relatos da minha memória, para que você possa ser ajudado a não esquecer daquilo que eu tenho como propósito na sua vida. Então, memorial é a linguagem de Deus, e aqui em Malaquias, Deus fala para Israel, fala para mim, fala para você, fala para os sacerdotes, aqueles que são líderes, aqueles que estão à frente, todos são envolvidos nesse desafio de ser novamente norteado, de ser novamente alinhado pelas verdades de Deus, que são os memoriais que Deus deixou para nós. Essa é a linguagem de Deus. Diz Deus: eu vou escrever um livro como memorial. É iniciativa dEle, é Ele que quis fazer isso, porque Ele entendeu que seria necessário para nós. Nós não teríamos como caminhar sem esses memoriais. Não teria como a gente avançar de maneira efetiva na caminhada cristã, se não fosse por esses pontos, por esses fatos, por esses memoriais que Deus estabeleceu em nossa vida. Porque Ele falou: eu vou deixar registrado como eu vou agir na vida dos meus filhos. Deus disse: eu vou deixar registrado, eu vou deixar isso perpetuado, a maneira como eu vou agir.
E ele disse: eu vou agir como um pai que cuida do seu filho obediente, e vou agir como um Deus que age na vida dos justos, naquele que serve o meu nome. Ele falou: eu vou deixar registrado a maneira como eu faço, vou deixar registrado a maneira como eu falo, vou deixar registrado a maneira como eu ajo, vou deixar registrado a maneira como eu movo na vida daqueles que amam e que adoram o meu nome. Foi uma iniciativa de Deus, um presente para nós, os memoriais que Ele deixou levantado. Porque os memoriais, meus irmãos e irmãs, em segundo lugar, eu quero deixar bem claro para você que os memoriais, eles atravessam os tempos. Essa linguagem de Deus, através do memorial, atravessa os tempos. A palavra diz, Josué capítulo 4, versículo 4, diz: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Imagine comigo Israel, o povo escolhido que teria a herança ali de Deus de entrar na terra prometida. Estavam às margens do Jordão, e a terra, a Canaã, a tão esperada, estava do outro lado do rio. E quando os sacerdotes entraram com a arca nas costas, nos ombros, e eles passaram para o outro lado, Deus deu um direcionamento. Cada tribo, pegue uma pedra do rio e leve nos ombros, para que ao atravessarmos para o outro lado, vamos fazer um memorial com essas pedras. Vamos colocar as 12 pedras ali como um monumento, um referencial, como um memorial, para que todos aqueles que perguntarem: o que são essas pedras aqui? Vocês poderão dizer: o povo de Deus passou por esse rio, o povo de Deus atravessou esse rio a seco e entrou do outro lado na promessa de Deus. E Deus diz na sua palavra aqui no versículo 7, essas pedras serão memorial perpétuo, para sempre vai lembrar geração pós geração que eu conduzi o povo à terra prometida, que eu parei o rio Jordão para que eles atravessassem. Então vai ficar esse memorial, 12 pedras, 12 tribos, para que todos possam ser lembrados que eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus fiel, que cumpro as minhas promessas. Então o memorial, a linguagem de Deus, atravessa os tempos. Porque o que Deus falou lá no passado ecoa para nós hoje como uma verdade. Relatos da memória que nos impede de cair no esquecimento. Mais uma vez essa palavra aqui de Josué vai te lembrar e vai me lembrar que Deus é fiel. Vai te lembrar e vai me lembrar que Ele cumpre as suas promessas. Vai nos lembrar que Ele é um Deus que fala, é um Deus que cumpre. Vai nos lembrar como memorial que Ele nos conduz à realidade espiritual que Ele tem para nós, que Ele nos conduz ao melhor, que Ele nos direciona, que Ele governa a nossa vida, que Ele nos conduz a Canaã, um lugar de provisão, que Ele nos conduz à terra prometida como um lugar onde Ele realmente é o Deus do povo, onde Ele deu abundância na comida, na provisão, na terra, na conquista, um lugar onde Deus manifestou grandemente o seu poder. Deserto foi um lugar onde Deus manifestou com poder, sim, conduzindo, guardando, livrando, mas aqui está um relato perpétuo, um memorial, de que Ele cumpre as suas promessas, e que Deus realiza sobre nós aquilo que Ele estabeleceu, e a sua palavra não volta atrás. É aquilo que Deus falou para você, que falou para mim, nós trazemos a memória nesse culto, para que nós possamos nunca esquecer de que o nosso Deus, Ele é fiel. Se você está comigo, dá um glória a Deus aí onde você está, porque Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. O memorial fala das próximas gerações. Memorial é a maneira de Deus perpetuar suas promessas. O que Deus faz não pode ser esquecido. Você não pode esquecer do que Deus já fez na tua vida. Você não pode esquecer do que Deus já falou para você um dia. Você não pode esquecer do que está relatado na palavra de Deus.
porque isso são relatos para trazer você à realidade de fé, para que você não caia no esquecimento do que Deus já disse para você. Nós entendemos que é necessário entender a linguagem de Deus. Deus fala através de memoriais, então nós temos que entender a linguagem de Deus. É preciso discernimento espiritual para isso. Porque no livro de Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Aqui traz um relato para nós de que como é importante discernir e entender a linguagem de Deus. Diz assim: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, nós vemos aqui um ser humano, nós vemos aqui uma pessoa de carne e osso, nós vemos aqui uma pessoa que está sendo atingida pela circunstância da vida. E ele diz: eu não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Será que esse não é o discurso de muitos hoje? Será que esse não é o sentimento de muitos? Eu tenho falado com pastores, com aqueles que vivem comigo aqui na comunidade, como tantos outros que eu converso durante a semana, de outras cidades, de outros estados. A gente sempre está conversando. E eu tenho dito isso a eles: olha, guarde seu coração. Guarde seu coração. Se esforce para isso. Porque os dias são maus. E nós somos como para-raios. Porque todos vêm buscar em nós uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, uma oração, né, um socorro. E aí tudo vem em nós. Tudo vem em nós. E nós precisamos servir com amor, ter a palavra de Deus no momento, ter uma atitude, um gesto, uma ação. Mas não podemos esquecer que também somos humanos e precisamos da capacidade, da unção de Deus, do refrigério do Senhor, do renovo de Deus a cada dia, para podermos então nos colocarmos à disposição das pessoas, para ajudá-las, a pegá-las pelas mãos e falar: vamos adiante. Mas precisamos guardar o nosso coração, porque os céus estão escuros, há um clima de medo, de angústia, de tristeza, de desespero. As pessoas estão sendo acometidas por isso. Então, assim como o profeta Jeremias diz: olha, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Eu posso dizer para você que eu não escuto muito isso, mas eu leio isso no olhar das pessoas. Eu vejo isso quando elas postam alguma coisa na rede social e nas entrelinhas você vê algo além. E ali está relatado um medo, ali está relatado um desespero, ali está um pedido de socorro. Às vezes numa palavra, numa frase, num gesto, num olhar, nós podemos ver que as pessoas estão sem força e estão sem esperança. E isso é muito comum nos dias de hoje. Mas, em meio a essa situação toda, esse é o cenário, nós temos que entender que Deus trabalha e a linguagem dele são os memoriais. E assim como o profeta diz: não tenho mais força, minha esperança acabou. Ele também, naquela ânsia ali de expor seu sentimento, ele diz: mas eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ainda que o cenário é caótico, nós temos o que lembrar. Nós temos relatos, fatos, testemunhos e também a palavra de Deus, que vai contra tudo que nossos olhos estão vendo e nos dá esperança, e nos dá fé, de entender que irmãos e irmãs nossos, antes de nós, passaram por momentos terríveis, passaram por perseguições, passaram por pestes. Não é a primeira vez que o mundo é assolado por isso, você sabe. A história relata momentos difíceis. Tantas crises o mundo já viveu, quantos momentos difíceis o mundo viveu e está vivendo.
Mas nós podemos, assim como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É hora de você levantar um memorial na tua casa, levantar um memorial no teu coração, levantar um memorial onde você vive, e não deixe que o mundo, a circunstância, os fatos, as notícias, venha roubar de você o que é mais precioso, que é a presença de Deus, que é a paz, que excede todo entendimento. Lança fora esse medo, meu irmão. O medo não vem de Deus. Deus diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se cuide, se proteja, mas não caia na esfera do medo, não caia na esfera do desespero, não caia na esfera da angústia. Deus não tem isso para você. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque o próprio texto conclui qual é o resultado disso. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Hoje Deus te dá uma dose de misericórdia. Mas amanhã, segunda-feira, Ele tem uma porção nova para você. Para mim, para nós. Porque a misericórdia dEle não tem fim. Isso já é um memorial para você trazer, estabelecer na sua vida. O dia mal chega. As forças podem diminuir, a esperança pode acabar, muitas coisas podem acontecer, mas precisamos discernir aquilo que Deus já estabeleceu para nós. É um resgate. Quando você levanta memoriais na tua vida, você está resgatando a sua própria alma, e você não está deixando ela à mercê das coisas. Trazer a memória que pode dar esperança é trazer um pretérito real na nossa vida, é um passado, é uma ação do passado que faz a diferença na nossa vida hoje. Isso é o que Deus tem para nós. Deus já avisou isso lá atrás. Essa linguagem que Ele usa com o povo. Ele avisou. Quando o povo estava lá ainda no deserto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Ele diz: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tornem-se posse da terra que o Senhor prometeu. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante os 40 anos. Deus está dizendo: lembra, eu te conduzi, lembra, eu entrego a provisão na sua vida. Lembra como eu te direcionei, lembra como eu tenho te trazido até aqui. Como você chegou até aqui, meu irmão e minha irmã, como nós chegamos, é com a mão de Deus sobre nós. Então eu quero dizer a você, assim como Deus falou ao povo dele, os hebreus, lembra de como eu conduzi você. Lembra de como eu tenho cuidado de você. Lembra de como eu tenho provido na sua vida. Lembra de como eu tenho te direcionado nessa caminhada. Porque quando nós olhamos para trás e vemos histórias como essa, nós tomamos impulso. E entendemos que a linguagem de Deus é entendida por nós. Sim, Deus, então eu creio. Eu quero reafirmar a minha fé no Senhor. Eu quero reafirmar a minha fé na Tua presença. Eu quero reafirmar a minha fé na Tua palavra. Eu quero reafirmar a minha fé naquilo que o Senhor disse. Eu quero crer acima da circunstância. Eu quero realmente reconhecer que até aqui o Senhor me conduziu. E até aqui eu tenho visto a Tua mão poderosa sobre mim. E assim será amanhã e depois, por todos os dias. Porque Tu és fiel. Nós temos que entender que o memorial, o seu presente, o seu hoje, preste atenção nisso. O seu hoje se tornará o memorial de amanhã. O seu hoje, a sua vida hoje, ela vai estabelecer memoriais para o futuro. O teu presente vai se tornar um memorial para você como para outras pessoas, daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Amanhã vai ser lembrado tudo isso. Amanhã vai ser lembrado tudo isso. O legado, aquilo que foi vivido, estabelecido pelo próprio Deus. E eu quero dizer para você que isso é uma grande verdade, porque Provérbios 10:7 diz: a memória deixada pelo justo será bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Guarde isso no teu coração. A memória que você está deixando é uma bênção, porque o teu presente vai se tornar o memorial amanhã. E a palavra diz que o teu legado, aquilo que você deixa construído, a sua memória, vai se tornar uma bênção, vai abençoar pessoas, porque é o memorial, é o fato de memórias
que se levanta contra o esquecimento. Não vai ser esquecido tudo que você tem vivido na presença de Deus. E a sua memória deixada vai ser uma bênção. Amanhã nós vamos lembrar desse tempo. No futuro nós vamos lembrar desse tempo. E nós vamos com certeza absoluta testemunhar como Deus foi fiel em todas as coisas. Como Deus manifestou o seu poder em todas as coisas. Como Deus fez, que coisa linda que Deus fez. Nós vamos celebrar tudo isso. Porque nós entendemos que esse memorial está sendo levantado diante de nós. Mas também quero deixar bem claro que alguém, uma pessoa, deixou o maior legado e o maior memorial que existiu, que vai existir até, não tem outro maior do que esse. O maior de todos, aquele que superou. O memorial dos memoriais, aquele que superou tudo e ninguém vai conseguir superar. Que é o nosso grande, amado Jesus. Quando em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz que ele tomando o pão, ele deu graças. E ele partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Mas ele concluiu dizendo: agora vocês façam isso em memória de mim. Ele estava dizendo: olha, eu estou partindo o pão dando para vocês, isto é o meu corpo. Ele dizendo aos discípulos: eu estou aqui levantando um memorial para vocês e para todos os que vierem depois. Quando ele diz: façam isso em memória de mim. Mantenha essa memória viva. Mantenha essa memória bem presente na vida de vocês. Mantenham essa memória cada vez mais presente em toda a sua caminhada. Porque ele partiu o pão e deu: esse é o meu corpo. Eu estou dando a minha vida por vocês. Estou levantando um memorial que vai mudar a história da humanidade. Mas não esqueçam, vocês façam isso em memória de mim. Porque eu estou fazendo aqui, deve ser permanecido, tem que ser perpetuado para todos sempre. E ali Deus, através do seu Filho Jesus, estabeleceu o maior memorial de todos os tempos. E ele mandou os discípulos darem sequência, derramou sobre eles um senso de continuidade. Continue fazendo isso. E hoje, nós estamos aqui para fazer isso também. Você, onde você está, nós vamos hoje celebrar o grande memorial de Deus em nossas vidas. Nosso amado Jesus continua fiel, poderoso, verdadeiro, presente. E nós vamos fazer isso hoje em memória dele. Nós vamos enaltecer o memorial. Aí onde você está, na sua casa. Eu sei que você já se preparou com o pão, com o suco de uva. E nós vamos agora partir para esse momento final, onde nós vamos celebrar a aliança, celebrar o memorial de Deus. Aquele memorial que mudou as nossas vidas, que mudou o nosso destino eterno. Então hoje, nós estamos elevando essa lembrança, essa memória daquilo que Jesus fez por cada um de nós, a sua entrega, a sua morte, a sua vitória na cruz, o seu sangue derramado, a sua paternidade estendida sobre todos nós. Nós ficamos felizes hoje por celebrar isso, porque um dia lá atrás, lá quando o povo de Deus estava cativo no Egito ainda, no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 13, veio a palavra de Deus a eles dizendo: olha, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E diz o texto: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Aqui está o dia em que o anjo de morte visitou o Egito, como a 10ª praga da morte dos primogênitos. Deus falou: passe o sangue na porta. Aonde eu ver o sangue, ali não vai haver destruição, ali não vai haver ferida. E esse dia será um memorial, vocês todos vão lembrar esse dia. E esse dia é chamado de Páscoa. É o Pessah, Páscoa. O dia em que Deus libertou o povo da escravidão e livrou os seus filhos da morte. O sangue. Aqui está o sangue.
representado no suco de uva. Aqui está. Esse sangue que foi passado lá no Egito, na porta das casas do Egito. Um dia, um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou na cruz, derramou o seu sangue. E ali estabeleceu o memorial de uma vez por todas. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse memorial. Ele diz: comemorem com festa, comemorem como um decreto perpétuo. Hoje é dia de festa, dia de alegria, porque o sangue de Jesus está sobre nós. E sobre nós não haverá destruição, não haverá nenhum tipo de mal, porque a sua presença está sobre nossa vida. Nós confiamos no Senhor, nos seus decretos, nos seus memoriais, nas suas promessas. Por isso estamos aqui para celebrar nessa noite. Você está aí com o seu pão, com o seu cálice. Esse memorial feito com sangue, como decreto. E nós estamos aqui para lembrar isso nesse dia, nesse culto maravilhoso que Deus preparou para nós. Quando Deus diz, em 1 Coríntios 11, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos hoje como igreja cumprindo essa palavra. Nós estamos em memória do Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice. E nós sabemos que um dia Ele vai voltar. Estamos anunciando que Jesus morreu, ressuscitou e venceu a morte, e está à destra de Deus, e Ele voltará para estabelecer o seu governo de uma vez por todas sobre toda a terra. E nós aqui estamos fazendo isso em memória dEle. Pai, nós fazemos isso em memória do Senhor. Pega o seu pão, pega o seu cálice, vamos orar. Vamos orar ao Senhor juntos. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti o cálice, consagramos a Ti o pão. Pai, que memória, uma memória que nos liberta, uma memória que nos sara, uma memória que alivia todo o medo que possa vir sobre nós. Esse memorial está sendo levantado hoje aqui, Senhor. O memorial daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é. Pai, ao comermos do pão, bebermos do cálice, que saia de nós todo medo, toda falta de esperança, que saia de nós a angústia, que saia de nós a incerteza. E através desse memorial, ao comer do pão, ao beber do cálice, nós celebramos o Senhor, fazemos isso em memória do Senhor, e declaramos, meu Pai, a nossa aliança contigo. Nós declaramos, nós reafirmamos a nossa aliança contigo, Senhor. Que este sangue esteja sobre nossa vida, nossa família, e sobre todos os teus filhos espalhados pela face da terra. Consagramos a Ti o pão e o cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode então agora, meu irmão, minha irmã, coma do pão, beba do cálice. Tenha o seu momento com o Senhor aí onde você está. Em nome, que o Espírito Santo continue falando contigo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele, para ele, são todas
Aleluia! Sinta a presença de Deus aí onde você está, meu irmão. Esse é o memorial que te dá salvação, te dá livramento, te dá paz, te dá amor, te dá provisão. Diga: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força e o louvor. aleluia. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele. Diga mais uma vez: a Ele a glória. A Ele a glória, Exalte o nome do a Senhor. Ele a honra, Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. a Ele a força Obrigado, Jesus. Obrigado. e o louvor. Sabedoria, riqueza e poder são para Ele, só para Ele. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu creio que nesse culto, nesse momento, Deus levantou um memorial no teu coração. Se por algum motivo você estava se esquecendo de algumas coisas, de quem Deus é, neste dia Deus acende mais uma vez no teu coração um memorial de quem Ele é na sua vida, de quem Ele é na tua casa. Não tema pelo dia de amanhã, porque Deus já está lá. Não tema pelo teu futuro, porque Deus já está lá. E Ele sabe e pode todas as coisas. Se jogue nos braços do Senhor e agarre na aliança que você tem com Ele, porque Ele é fiel. A sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Eu quero terminar com você lendo um versículo de Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo 15, que diz: Paulo diz a respeito de alguns assuntos: eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Então o Espírito Santo está dizendo para você que a respeito de alguns assuntos, os quais teu coração estava meio desorientado, ou quem sabe até meio esquecido, diz a palavra: eu escrevi com toda a franqueza para fazê-los lembrar novamente. O Espírito Santo está te lembrando neste dia, lembrando você de novo de quem Deus é na tua vida, para que você possa nunca mais esquecer. E lembre-se, memorial é a linguagem de Deus, e Ele está fazendo você lembrar hoje de tudo que Ele já falou, de tudo que Ele é na minha e na sua vida. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez. Vamos orar, entregando ao Senhor este culto. Agradecer a Ele por poder participar da mesa, por comermos do pão, bebermos do cálice em memória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de louvar o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de participar da Tua mesa. Deus, toma nossas vidas, toma a nossa família. Pai, que o Teu sangue seja sobre nós, nos guarde, nos livre de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que o mundo saiba que Tu és Deus, que possamos ter a expressão da Tua glória na terra. Queremos anunciar esse memorial de salvação, de libertação, de cura, de paz, esse memorial que nos conduz em segurança. Queremos anunciar isso aos quatro cantos da terra. Pai, que a Tua bênção alcance cada um, que o Teu favor alcance cada um, cada família que está aqui agora conectada conosco. Visita-nos com o Teu livramento, com o Teu amor, com a Tua paz e com a Tua graça. E que o Senhor venha nos abençoar de maneira poderosa. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Diga amém comigo onde você está. Senhor te abençoe e te guarde, meus irmãos. Uma boa semana para você. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos.